No contexto destas sessões de introdução à visão artificial, apresentamos um novo estudo de um caso, desta vez ligado à detecção e classificação elementar de objetos como a webcam em MATLAB. O tema principal é, obviamente, a detecção e caracterização de objetos variados, para depois os classificar. Usamos imagem real com uma webcam em ambiente MATLAB. Os tópicos principais, obviamente, a detecção e separação de objetos, um grupo deles, a sua caracterização e, obviamente, a sua identificação para os poder classificar de uma forma simples face a uma base de dados. Em resumo, o sumário começará com uma breve apresentação do setup, depois serão apresentados os diversos objetos a classificar, as técnicas usadas para fazer a subtração do fundo, ou seja, para eliminar o background, como se fez para criar a base de dados de objetos, e depois ilustração de alguns exemplos da detecção de objetos individuais ou a detecção de múltiplos objetos em simultâneo, ao qual se segue uma explicação detalhada do programa e suas funcionalidades, onde serão mostradas as potencialidades e as dificuldades e os desafios que esta solução apresenta. Temos aqui um conjunto de objetos que pretendemos detectar, observando as suas propriedades. Isto é uma imagem em tempo real da câmara. Este é apenas um subconjunto, teremos outros objetos, mas este é representativo e também não cabia mais nesta imagem, já está muito apertada. Mas podemos enumerá-los melhor daqui, vamos minimizar esta janela. Está aqui os objetos aos quais vamos atribuir nomes. Estão aqui um esquadro, uma chave de estrela, uma chave de bocas, uma chave de seis tavados, aliás duas tesouras, alicates, x-ato, limas, etc. Portanto, estes são os objetos que nós vamos classificar pelas técnicas que vamos já descrever a seguir. Se observarmos na imagem em tempo real, vamos ver aqui no cantinho da imagem, o objetivo vai ser, temos a imagem em tempo real, ali no canto, se por exemplo extrairmos um objeto, teremos menos objetos na própria imagem, vão desaparecendo, e assim sucessivamente. Voltaremos a esta imagem depois. Este é o setup que vamos usar para fazer a aquisição de imagem com vista à classificação, ao reconhecimento de alguns objetos. Temos aqui a webcam usual, ligada por cabo ao computador, USB, num tripé para manter estabilizada e fixa. Temos também a servir de background este papel verde, onde vamos colocar os objetos para serem reconhecidos. Contrariamente às práticas mais comuns, não usamos papel branco para aumentar o contraste, porque alguns objetos têm colorações claras, brancas, por exemplo, o caso da tesoura ou destas chaves, que têm cores que seriam muito difíceis de segmentar, mesmo esta tesoura, cores muito difíceis de segmentar no fundo branco. De igual modo, o fundo preto, que é uma alternativa também muito comum, que pareceria interessante para estes objetos, pelo menos para a maior parte deles, falharia em casos como este, ou como este objeto, que tem cores pretas em algumas das suas partes, ou mesmo até um esquadro como este. Portanto, nem a cor branca nem a cor preta são recomendadas. Nestas situações, escolhe-se uma cor que não ocorre, para background, uma cor que não ocorre nos objetos que vão ser analisados. Escolheu-se aqui a cor verde porque nos objetos previstos na nossa experiência tinham cor verde predominante e, portanto, escolheu-se esta cor verde. Esta técnica, que se usa muitas vezes em fotografia e cinema, é aquilo que se chama muitas vezes chroma key, que permite depois a subtração do background, digamos, do fundo, e foi essa a razão por que escolhemos esta cor verde. Uma razão adicional para escolher um fundo de cor é que, de certa forma,
diminui o efeito das sombras. Não totalmente, mas diminui o efeito das sombras. Porque uma sombra, por exemplo, como aqui nesta região atrás deste esquadro, e que na câmara vai aparecer, poderia aparecer numa zona muito sombreada e, portanto, alargar demasiado em excesso a largura, ou pelo menos a largura aparente, com a cor isso fica diminuído, esse problema, porque a cor é uma perda de intensidade, mas não necessariamente uma perda do caráter cromático. Portanto, esta zona escura que aqui está acaba por ser um verde, mas menos intenso, talvez um bocadinho menos saturado, mas sobretudo menos intenso. E essa é uma razão adicional de que usamos a cor para para servir de background e para a segmentação dos objetos. E, portanto, este é o setup essencial: câmara, tripé e background de cor diferente dos objetos. Para podermos comparar os objetos que vamos detectar, temos que ter referências para poder afirmar se são semelhantes ou qual é o mais parecido deles todos. Então é obrigatório, é necessário criar aquilo que chamamos de uma base de dados dos objetos suscetíveis de aparecerem, que é para depois a comparação se poder fazer. E essa base de dados é uma base de dados dos descritores, que vamos daqui a pouco ver o que são, e os descritores são características geométricas dos objetos. Não é uma imagem do objeto, mas sim um conjunto de números que descrevem os objetos, e muitos deles invariantes, como falaremos mais tarde. Portanto, vamos executar este comando, que vai adquirir imagem. Temos aqui o cenário da câmara, que está a adquirir uma cena vazia. Vamos pôr um primeiro objeto, ali está, e vamos continuar. O sistema isola o objeto, a função isola o objeto, de uma forma que vamos explicar mais tarde na imagem. Vamos pôr o maior para se ver bem as características. Ok, aqui está o objeto, e ao mesmo tempo já mediu as características. Vamos dar-lhe um nome, chave de bocas, por exemplo, bocas. Este vai ser o nome que vai ficar associado para depois mostrarmos a legenda. Aqui estão as características da chave de bocas, são aqueles descritores, estão ali 7. Vamos guardar estes na base de dados, mas não os usaremos todos, depois explicar-se mais tarde e o que é cada um deles. E agora antes vamos mudar de objeto, portanto vamos trocar a chave de bocas e colocar, por exemplo, uma lima grande. Ok, mudar de objeto. O sistema detecta, vamos pôr aqui a lima grande, porque temos uma pequena lima grande, enter. Ok, estão ali as características da lima. Vamos tentar outro objeto. Ok, vamos experimentar aquela tesoura. Está a tesoura, vamos lhe chamar simplesmente tesoura. Enter. Estão as características. Vamos pôr mais um objeto só para ilustrar. E o exercício far-se-á, por exemplo, aquele ali, que é uma chave estrela. Portanto, mudar de objeto, já está mudado. Vamos chamar chave estrela. Ali estão as características. Vamos só fazer mais um para mostrar o conceito. Por exemplo, um objeto como este. Um objeto como este, que é um esquadro. Vamos fazer OK. Um objeto como este, vamos chamar esquadro. Pronto. E assim sucessivamente. Mostraríamos os objetos todos, não vale a pena estar a repeti-los aqui, a mostrá-los todos. O exercício far-se para todos os objetos. Fizemos aqui para 5, a ilustração, e no final constituía-se a base de dados. Vamos interromper o programa, fazer OK, mas interromper o programa não vale a pena continuar, já foi feito para não levar mais tempo. E de facto foi construída uma base de dados nas variáveis db. Aqui são cell arrays. O código não é muito complicado, mas
Falaremos dele um pouquinho mais tarde, porque na verdade este código foi tirado, é semelhante ao código usado depois no processamento. Portanto, a única diferença realmente é que construiu-se uma base de dados que guarda o nome, o fator de forma, a solidez, a excentricidade, todos os parâmetros. O nome foi posto manualmente e os outros parâmetros foram calculados automaticamente por uma técnica que está aqui resumida, mas que vamos falar dela mais tarde. E pronto, esta base de dados que é exportada para uma variável e depois vai ser importada no programa que a vai processar. Portanto, este pequeno programa que está aqui não faz nada mais do que adquirir as imagens uma a uma, ir criando a tal base de dados com algum tratamento que vai ser muito semelhante àquele que nós fizemos do outro lado. Portanto, será do outro lado, na parte de reconhecimento. Portanto, quando falarmos dele lá, ficará percebido como se faz aqui. E pronto, e termina aqui a parte da criação da base de dados. Para se poder definir a cor do background, portanto a cor que vai servir de fundo para os nossos objetos, temos de trabalhar naquilo que se chamam os espaços de cor, porque escolhemos justamente uma cor que nem é branco nem é preto, portanto uma cor especial, e tem que se fazer então essa segmentação, essa definição de cor, que depois será ignorada na obtenção das máscaras dos objetos a trabalhar. O MATLAB tem uma função para o fazer chamada Color Thresholder, e esta aplicação Color Thresholder interativa permite-nos fazer carregar a imagem da câmara. Vamos ligar a imagem da câmara, escolher a câmara certa, não é esta, vamos olhar a câmara que temos ligada neste momento. Este vai ser o fundo que vamos processar ou queremos eliminar, mas já agora ver de longe da outra câmara que mostra o setup, e é este fundo verde aqui que vamos eliminar, mas ou que vamos tentar parametrizar para fazer a chamada subtração do fundo na segmentação que vamos fazer mais tarde. Portanto, vamos voltar à vista da própria câmara, que é isso que interessa, e este é o fundo que estamos a ver, e é daqui que vamos tentar obter a propriedade para depois eliminar os pixels que caiam nesta zona. Então, a sua sugestão, ou a técnica, é tirar um snapshot, uma fotografia, e vamos analisar nos diversos espaços de cor. Os espaços de cor mais conhecidos estão aqui. Vamos trabalhar em HSV, que é um espaço de cor mais intuitivo, mas em qualquer um deles serviria. Bom, no espaço HSV temos aqui três parâmetros para mudar a cor. O parâmetro H, que tem a ver com a tesa, a tonalidade de cor que queremos eliminar, alguns por aqui, ou seja, todos os pixels nesta gama, e vamos mostrar aqui o que resta quando tirarmos aqueles pixels daquelas cores. Aqui teríamos a imagem toda. Quando tiramos estes pixels, portanto são os pixels a retirar, quando tiramos este pixel ficamos com preto, ou seja, tudo o que não for desta cor vai ficar visível, e portanto será muito mais fácil de trabalhar e de eliminar. Podemos trabalhar ainda com a saturação e com a intensidade, mas para não tornar esta filtragem demasiado restritiva, ficamos assim. Portanto, neste momento temos definido que toda aquela cor verde do fundo, a parte destes pequenos pixels que estão aqui, podemos alargar um bocadinho mais para apanhar aqueles pixels daquelas intensidades, mas, por exemplo, aqui limpamos completamente os pixels daquela cor, mas estamos a ser provavelmente muito exigentes e podemos perder os objetos azuis que também já estão ali. Portanto, não é preciso exagerar. Estes pixels, estes fragmentos são muito pequenos e podem ser eliminados mais tarde.
Pronto, e é assim que o processo faz. Agora falta só exportar estes parâmetros. Podemos exportar estes parâmetros criando a solução mais fácil é exportar uma função. Portanto, vamos exportar uma função e o MATLAB acabou de exportar a função que está aqui, chamamos-lhe createMask, e que é uma função que é chamada com a imagem toda, que já vamos ver a seguir, e depois é subtraído todos os pixels que têm aquela cor, aquela gama de cores que nós definimos. Portanto, todo o fundo vai desaparecer. Bom, e com algum azar, se houver objetos com aquela cor de fundo, também vão desaparecer. Pronto, definem-se aqui os valores máximos e mínimos dos canais de cor. Os outros canais, o máximo e o mínimo 0 e 1, portanto estes não são afetados, que é a saturação, e na intensidade a mesma coisa, portanto não fizemos saturação nenhuma, nenhum limite na saturação nem na intensidade, só fizemos no limite da cor, entre 0,45 e 0,59 grosso modo, e pronto, e com isso constitui-se elimina-se todos os pixels e devolve-se uma máscara do resto dos pixels, aquilo que o MATLAB chama aqui Masked RGB Image, portanto uma imagem filtrada sem aquelas cores de fundo. Portanto, bastará invocar esta função, como vamos explicar daqui a pouco, e o processo fica completo com a criação desta função. Bom, temos aqui o setup do programa de aquisição, o ambiente, em que temos a imagem em tempo real da câmara, que está ali, está a adquirir, num fundo verde. Já explicaremos porquê da escolha desta cor. E depois temos a imagem em níveis cinzento, vou mostrar em níveis cinzento, e depois a imagem da máscara dos objetos processados, portanto dos objetos segmentados, e no final, e ao lado aqui a janela, onde vamos ter a cena original com as características dos objetos para podermos verificar as diversas experiências. Assim começamos por colocar um objeto dos que estão na base de dados, por exemplo, e corremos e ele reconhece que é um esquadro na imagem níveis cinzento, e depois na imagem processada, binarizada e tratada, conforme explicaremos mais tarde, vimos que era um esquadro com aquelas características. Estão ali os 4 descritores que escolhemos, também explicaremos mais tarde. Vamos testar outro objeto, tiramos o esquadro e colocamos, por exemplo, uma chave de bocas, Enter. Se tudo correr bem, ele reconheceu que é uma chave de bocas, estão ali as características, ou outro objeto, como por exemplo este grampo, e ali está um grampo que foi reconhecido como tal, ou outro objeto, como por exemplo, vamos começar, sei lá, este aqui que é relativamente simples, que é um x-ato, que foi posto na base de dados. Mas podemos aumentar a complexidade do desafio e pôr, por exemplo, um alicate, como aquele, um alicate de pontas, e aqui está um alicate de pontas, mas podemos pôr também um segundo alicate de pontas, e verificar que o software consegue encontrar os 2 alicates de pontas. As características não são exatamente iguais, porque os alicates não são iguais. Portanto, eles na verdade foram treinados como 2 objetos, foram criados na base de dados como 2 objetos distintos. Mas podemos alargar este conceito a coisas, por exemplo, como duas chaves sextavadas. E está, chaves sextavadas, elas são praticamente iguais, não é a mesma coisa, ou 2 objetos ligeiramente diferentes, por exemplo, como este que aqui está, mas que foram treinados, cada qual à sua maneira. Fazer Enter, e temos a lima pequena e a lima grande. Pronto, e o desafio continua até onde nós quisermos, e podemos chegar ao ponto de ter
um conjunto de objetos, vamos pôr vários aqui. As próprias chaves de fendas são diferentes entre si. E vou arranjar aqui outra. Por exemplo, este alicate. Portanto, temos ali, esta está nos limites. Temos ali aqueles 3 objetos. Fazemos a aquisição e temos. Curiosamente, ele ali confundiu a chave de fendas. A chave de fendas com a chave estrela. Vamos ver se a segunda tentativa às vezes são chave estrela, exatamente. Às vezes o limiar de decisão é tão próximo que tivemos, vamos tentar outra vez para ver se a maioria está certa, é uma chave de estrela. A primeira pode ter sido mesmo no limite, até vamos tentar noutra situação, por exemplo, para ver se chave estrela. Pronto, e podemos ir adicionando mais objetos. Isto normalmente não há limite, os objetos são tratados individualmente e temos de facto ali a chave de bocas sem grandes confusões. E o problema generaliza-se facilmente para qualquer número de objetos, desde que, e agora são as questões importantes, que os objetos não estejam em contacto entre si, nem estejam em contacto com o fundo. Já vamos mostrar essas variantes. Bom, e efetivamente dizia, os objetos não podem estar em contacto entre si, já vamos ver porquê, e em contacto com o bordo, não é com o fundo, obviamente eles não estão no fundo, em contacto com o bordo. Porque essa foi uma opção que nós tivemos. Se pegarmos objetos, por exemplo, como estes, que estão encostados, vão tocar entre si, aqueles objetos não vão conseguir ser separados e vão ser confundidos com outra coisa qualquer que provavelmente não terá significado nenhum, ou tem um significado ao lado. Por exemplo, ele diz que é um alicate de pontas porque foi o que mais lhe pareceu, que aquilo era um alicate de pontas. Mas basta os objetos estarem desencostados, pronto, para voltarmos a ter a chave de fendas e a chave estrela como era natural. E outras combinações mais estranhas. Por exemplo, posso tentar fazer isto assim. Os objetos em contacto consigo próprio e vai dar um resultado que não tem significado. Diz que é uma sextavada, não faz sentido nenhum. Talvez quando muito pudesse parecer um esquadro, por exemplo. Sei lá, vamos tentar fazer, se conseguimos fazer algo parecido a um esquadro. Não sabemos se isto vai dar, por exemplo, vamos ver este aqui. O de baixo é claramente um esquadro, mas o de cima não é um esquadro. Portanto, ele continua a achar que é uma sextavada, porque é o resultado que dá o valor mais próximo. Portanto, não tem significado nenhum. Quando os objetos estão encostados, e explicaremos isso mais tarde, mas posso já adiantar, que de facto aqueles dois objetos, ao estarem unidos, como se vê aqui, ao estarem unidos, criam um novo objeto. E depois, como não tem aqui um furo claramente definido, dificilmente se confundiria também com um esquadro, mas depende tudo da iluminação. Ou seja, objetos em contacto ficam mal interpretados porque são considerados como objeto único e as questões geométricas são logo afetadas. De igual forma, por exemplo, se o objeto estiver em contacto com o fundo, como aquele caso que está ali, o cálculo também não é... o objeto nem sequer é detectado. Portanto, na máscara, e esse é um procedimento que explicaremos daqui a pouco, na máscara os objetos que têm contacto com o bordo são eliminados. A razão é simples. É porque se um objeto está em contacto com o bordo, é um objeto parcial e podemos tirar uma conclusão errada. Portanto, para não tirarmos a conclusão errada, não se tira conclusão nenhuma e o objeto fica não classificado. E a mesma coisa se tiver, por exemplo,
uma situação como esta, em que os objetos estão sobrepostos, reúnem-se as condições objetos sobrepostos e em contacto com o fundo, a solução final é, quer dizer, não há, está aqui, não há objetos nenhuns. Portanto, a máscara processada não tem objetos nenhuns, portanto não há nada identificado. Podemos tirar e voltar ao normal. Por exemplo, pôr aqui um outro objeto. E pronto, nada de especial, voltamos ao normal. Temos duas tesouras, embora sejam diferentes, os objetos estão perfeitamente identificados. Portanto, os dois problemas que foram abordados aqui são objetos em contacto e objetos em contacto com o bordo, portanto, em contacto entre si e em contacto com o bordo. As duas situações são desinteressantes. Os objetos em contacto entre si deformam a geometria porque aparece um objeto único, ou seja, como se formasse a geometria, um objeto desconhecido. E pronto, e podemos ter situações já agora mais exóticas outra vez. Deixa-me cá ver se é possível fazer uma coisa destas. Por exemplo, um objeto como aquele quase parece uma tesoura, era muita sorte uma tesoura, mas não, ele pode, não tem nada a ver com aquilo que parece, tem a ver com a geometria. Pronto, formámos uma tesoura. Ok, e porquê é que ele deu uma tesoura? Bah, tivemos alguma sorte, provavelmente, mas foi inesperado. Mas ele deu uma tesoura porque tem uma característica das tesouras, tem dois buracos e algumas destas propriedades do fator de forma serão similares. Por isso é que ele considerou que era uma tesoura e quase que poderia ser uma tesoura, mas não é. Devíamos ser muito mais rigorosos se quiséssemos evitar estas falsas detecções, mas voltamos a dizer, o programa não está preparado para isso. Sobreposição de objetos é muito complicado de deslindar, nomeadamente por causa da ausência do 3D, estamos a ver só meramente a projeção. Pronto, e esta são as duas problemáticas, os dois problemas essenciais. Contacto com o bordo e contacto entre si estraga a capacidade de detecção do sistema. Passamos agora à descrição detalhada do programa para fazer a aquisição, processamento, reconhecimento dos objetos que vamos colocar. E o programa não é muito complexo, tem menos de 100 linhas e uma boa parte são linhas brancas. Começa com, tem estas partes principais, vamos falar da eliminação do fundo, da criação de uma base de dados de objetos, já foi falado antes, mas vamos voltar a referi-lo aqui, a aquisição da imagem da webcam, que aliás é o primeiro passo neste programa, a detecção e separação dos objetos, que é a parte, se calhar, mais relevante, mas já lá chegaremos. Medir os objetos, medir as propriedades dos objetos, vamos ver o que isto é, os descritores, comparar essas propriedades com a base de dados adquirida antes e no final colocar etiquetas para ilustrar a performance. Pronto, o programa começa com o close all e clear usuário só para limpar e fechar janelas, depois adiciona no path o comando subplot-tight, que não faz parte do MATLAB Standard, mas que se encontra facilmente na MathWorks e na comunidade, e que é um comando subplot que a única diferença que tem em relação ao subplot default de MATLAB é que as imagens, as subfiguras, ficam mais próximas umas das outras, com menos espaço e aproveita-se melhor o ecrã. Só por isso. Portanto, abaixo onde aparece subplot tight, pode-se usar subplot sem consequências, é só por dizer que o não se aproveita tanto o espaço de visualização, portanto é secundário este comando. De seguida, para começar, precisamos de criar a câmara e temos um preview para acompanhar o sinal em tempo real. Pronto, são os dois comandos mais importantes para começar. Assim vamos executá-los para ver em que ponto é que já estamos. F9 e o preview apareceu agora aqui na nossa janela, está vazia, não tem nada. Podemos colocar um primeiro objeto
um primeiro objeto só para vermos o que ali está naquela região. Aquele objeto, vamos pôr aqui o preview numa janela pequena, vamos também diminuir aqui o MATLAB para ficarmos com uma visualização mais, insiste em não querer fazer, mas pronto, agora vamos ver. Uma visualização mais compacta. Aqui está. E está aqui o nosso preview da nossa janela e vamos continuar com a execução do programa. Ok, neste momento o programa está em pausa. Está em pausa porque dá-nos tempo de ajustar as janelas e de ver a imagem que está aqui a decorrer em tempo real. E estamos nesta pausa na linha 25. O programa continua. O programa continua a seguir quando carregarmos nestes dois comandos. Continua e ele vai carregar as matrizes com a base de dados que entretanto já foram criadas antes, como explicado, mas voltaremos a falar mais disso. Portanto, ao executar, reparemos que as variáveis disponíveis neste momento são só a câmara e a lista de câmaras que nem estamos a usar, portanto é o CAM. Quando eu carregar quando executar estes comandos, ele vai-me carregar, o MATLAB vai-me carregar a base de dados. E neste momento ele carregou. Se formos ver as variáveis neste momento, já temos os padrões e os nomes. Os padrões são os padrões da base de dados, podemos tentar ver que aqui está, é uma lista é uma matriz, portanto vamos pô-la aqui melhor, pets. É uma lista a escala não está muito clara, mas pronto. É uma lista de descritores para 19 objetos que nós criamos. A nossa base de dados tem 19 objetos, 1, 2, 3, 15, etc. até 19, e são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 descritores que tem a nossa base de dados. A seguir já vamos ver quais são. Por exemplo, pets 1,1 está ali, é o 0.1214. Não se vê aqui bem por causa da escala, porque os descritores têm escalas diferentes. Aliás, para vermos melhor, os descritores nos interessam, aqueles que vamos usar na verdade. Portanto, todas vamos só pôr da linha 1 à linha 4, todas as colunas. E pronto, estes são os descritores que nós vamos usar mais à frente, já vamos explicar estes 4 primeiros. Está aqui um descritor particular que é o número de Euler, também já falaremos dele. Estes descritores são propriedades que vão servir para identificar os nossos objetos. Os outros 3 que não foram aqui mostrados estão também na base de dados, só por uma questão de referência, mas como são descritores que não são imunes à escala e à rotação, são demasiado absolutos, como a área ou o perímetro, não os vamos usar. De qualquer forma, eles estão aqui. A outra variável carregada foi a variável names, a variável names, que podemos ver que são os nomes dos objetos, transposto sem ver-se melhor, são os nomes, os labels dos objetos que correspondem àqueles escritores, são também 19, e foram criados a quando do carregamento, conforme explicado antes, no processo da elaboração da base de dados, e estes nomes foram carregados. Ok, continuando, estamos agora aqui, vamos entrar numa zona de aquisição de imagem em contínuo, e começamos aqui, while 1 é o início do loop, sem fim, tem que ser interrompido com Ctrl+C. Começamos por adquirir a imagem, com o snapshot, portanto a imagem é adquirida da câmara, é o primeiro passo, e de seguida podemos já executar este comando aqui, vamos fazer um de cada vez, F9, pronto, a imagem já está adquirida. Se formos ver as variáveis que temos neste momento, já temos, além das outras que tínhamos, temos já a image, que é uma imagem a cores, por isso é que tem este formato, 960 por 1280 por 3, porque são as 3 camadas da cor RGB,
E agora o comando importante da subtração do background, ou da subtração do fundo a cores, que é esta função que criámos anteriormente com a ajuda do MATLAB. E podemos executá-la só para ficar operacional, portanto já está executada, mas podemos ver o que está lá dentro. Foi aquela que criámos anteriormente e que recebe a imagem que eu lhe passei, uma imagem RGB, e devolve a imagem RGB sem o fundo, mask de RGB image está aqui, e devolve também a máscara binária do próprio fundo, ou seja, o fundo aparece a branco e os objetos que lá estão aparecem a preto. Internamente há aqui um tratamento de cor, como já foi falado da última vez, ou da última gravação, e o sinal é decomposto em três partes, são as três componentes, em três camadas, e nós delimitamos aqui na camada do H, que é a cor. O H é o hue no modelo HSV, está aqui RGB do HSV. Estes são os limites mínimos e máximos que depois são usados para forçar a criar uma imagem sem aqueles pixels e criar a máscara. Portanto, o código não é muito complicado, a manipulação de imagens a cores, mas o mais importante de facto é a máscara que é devolvida, que diz qual é a zona do fundo. Portanto, tudo aquilo que passamos, o que é fundo, e o que é fundo é o que cabe dentro destes limites de hue, porque a saturação e o valor não têm limites, de 0 a 1 são os máximos, portanto só no hue. O hue, só para terminar, corresponde a uma certa posição no arco-íris. 0 começa do lado esquerdo, que é o vermelho, 1 dá a volta completa até o outro lado, passando pelos amarelos, laranjas, amarelos, cianos, esverdeados, azuis, púrpura, etc. Portanto, esta cor aqui corresponde mais ou menos à zona os verdes, os esverdeados, que é o fundo que nós temos. Pronto, esta função devolve-nos então o fundo, a máscara do fundo, que é o que regressa aqui neste black and white. O mask nós nem vamos usá-la, que é a imagem de cor, mas vamos usar a máscara e podemos já visualizá-la aqui. Ela já existe, mas vamos negá-la. Este é o primeiro passo aqui. Vamos negá-la. Porquê? Porque a máscara que vem é do fundo, portanto é a cor fundo, a zona que corresponde à cor do fundo, que vem a branco, mas nós queremos os objetos, portanto é a negação. Este é o primeiro comando aqui, de F9, vamos fazê-lo só para executar. E se fizermos imshow de black and white, de mask, vamos ver de mask, temos efetivamente aqui o nosso objeto, que continua do outro lado. Vamos encolher isto para se ver melhor. Está aqui o nosso objeto. Ali, se lá colocarmos outro objeto, vamos colocar aquele ali, ou mais dois objetos, por exemplo, assim, só para caber aqui mais. Se colocarmos aqueles objetos e voltarmos a correr esta parte do código, portanto vamos fazer este e estes três, F9, ok, vamos fechar esta janela e vamos fazer imshow de mask outra vez. Está aqui, imshow de mask. Pronto, está aqui a nossa imagem binarizada, porque o que vem, e vamos só mostrar, o que vem do filtro do outro lado é do filtro da filtragem da cor, é a negação disto. Vamos só mostrá-la. Está aqui, desapareceu. Pronto, isto é o que vem da filtragem da imagem de cima, com a iluminação de tudo o que é, tudo tem aquela cor. E repare-se, como já foi referido num bloco anterior, as sombras não perturbam muito, porque as sombras mantêm a cor
em termos de hue, não em termos de intensidade, não em termos de saturação, mas em termos de hue, o que é ótimo para eliminar, porque um processo de binarização poderia, simples, poderia, por exemplo, apanhar a sombra desta chave de fendas, que aqui não aparece, ou outras sombras que há por aqui, e que assim não aparecem com este sistema. Pronto, esta parte é, digamos, a primeira parte importante da questão da aquisição dos objetos, da máscara dos objetos. O passo que se segue tem a ver com todo este conjunto de comandos que está aqui e que são mais ou menos improvisados, chamemos-lhe assim, não completamente improvisados, mas adaptados. Este comando vai tratar a imagem com 4 operações. A primeira chama-se emClose, portanto pega na máscara dos objetos, pega no emClose e com elementos estruturantes relativamente grande, e o objetivo é tapar pequenos buracos que possam surgir de uma má segmentação da cor. Vamos tentar arranjar aqui algum exemplo em que possa haver falha, provavelmente nestas chaves, por causa dos reflexos. Vamos tirar dali aquela. Por causa dos reflexos, estas chaves costumam ter problemas. Vamos tentar ver se esses problemas aparecem. Ok, vamos tirar ali a... Okay, estas chaves tipicamente dão problemas. Então assim vamos executar esta parte do comando e vamos fazer um close. Ok, está executado. Vamos mostrar a máscara neste momento. Aliás, podemos mostrar as duas máscaras em bruto. Vamos executar este pequeno comando que aqui está. Assim. Ok, F9, já lá vamos. E podemos observar o comportamento, que por acaso aqui não houve problemas, a luz está muito boa, agora que eu queria problemas não os encontro. Esta operação da máscara, esta operação em cima da máscara, portanto a máscara em bruto que vem da segmentação do fundo, e aqui a imagem tratada, pronto, com um close, o emClose que está ali, aquele. O único efeito mais notório que dá para ver muito rapidamente é uma certa suavização dos contornos, como se pode ver aqui na tesoura, e inclusivamente esta abertura da tesoura foi ligeiramente fechada. Tudo o resto foi suavizado, não eliminou estas partes que aqui estão, e pronto, não mostrou. Vou ver se encontro uma situação mais complicada do que esta, para ver se, não sei se estes reflexos servem, deixa eu ver se aquilo serve. Vamos pôr aqui outros, já que a tesoura está a correr bem, vamos pôr outros objetos, assim, vamos olhar para eles, aqueles ali, ok, vamos ver se aqueles correm bem ou não. Portanto, vamos reexecutar, adquirir imagem, F9, e vamos mostrar aqui F9, e aqui temos a imagem devidamente processada, e o close, ok, suavizou um pouquinho mais. Ok, aqui teve um efeito se calhar mais interessante. Estamos a ver aqui estes fragmentos que praticamente desapareceram ali em cima. Portanto, o close fez alguma pequena limpeza, pequenos buracos, portanto, suavizou os objetos para lhe dar um contorno mais definido ali em cima. Por acaso teve um efeito notório, sim. Está aqui em cima, agora não tinha visto, mas pronto, está ali aquele. Pronto, tapámos aqueles pequenos buracos. Portanto, este close, a dimensão provavelmente é exagerada, está com 11, significa que há uma dilatação com 11 pixels, com elementos estruturantes de 11 pixels, e depois uma erosão. Ou seja, em teoria ficamos com objetos de dimensões similares, mas muito mais suavizado. Portanto, vemos a comparação do em bruto com o original. Pronto, este efeito mostrou de facto a importância do close, mas isto não chega, que nós temos aqui pequenos problemas. Se repararmos, esta imagem tem aqui fragmentos soltos que não são muito interessantes. É aí que entra
um outro comando que é o open, mas antes disso, já agora vou mostrar com um outro passo importante, que é, vamos pôr aqui, objetos que estejam no bordo. Pronto, são objetos parciais, dificilmente estes objetos podem ser reconhecidos porque são parciais, então fazemos o clear border. Não é muito relevante, podia ter sido apagado antes. A ordem destes comandos que aqui está, do clear border em relação àqueles, não é muito importante. O clear border podia ter ficado eventualmente no princípio, mas assim o close acaba por juntar pequenos fragmentos e o clear border pode eliminar até pequenos fragmentos que estejam no bordo depois dessa dilatação. Portanto, vamos fazer estes comandos aqui, F9, executar, e agora vamos mostrar o resultado da imagem já com dois tratamentos, F9. E os dois tratamentos são quais? São, está ali a máscara em bruto, com os nossos objetos. Este aqui por acaso agora até ficou um bocadinho melhor que há pouco, mas não tem mal. A grande diferença é que os objetos que ficaram no bordo são eliminados, porque são objetos que podem ser inclassificáveis. Então os objetos que ficam em contato com o bordo, a técnica é simples, mas pronto, o MATLAB tem uma função que o faz, eliminamos os objetos todos que estão no bordo e ficamos só com os objetos que estão claramente inteiros dentro da imagem. Portanto, isto completa estas duas instruções e vamos ainda fazer, vamos repetir para as outras instruções, repetir o procedimento, só que agora vamos pôr um open, portanto, snapshot, snapshot, executar este comando e agora mostrar as imagens tratadas e a imagem original e tratada. Temos aqui neste caso, calhou bem, vamos pôr isto em grande para se ver bem. Este objeto que aqui está tem uma série de defeitos, de maus acabamentos. O close terá eliminado algumas destas partes fundidas e o open pode ter também desfragmentado. O close provavelmente fechou quase tudo e o open o que fez, terá aberto. Aqui havia buraquinhos que foram tapados com o close, quase certeza. O open pode ter eliminado pequenos objetos soltos, portanto eu esperava que ele tivesse eliminado estes aqui. Não, só eliminou uma parte, só eliminou os mais pequenos e portanto não temos grande... Aqui o open não teve grande importância, teve alguma, mas não teve grande importância, porque mesmo aquela pintinha, que desapareceu, esta tesoura foi eliminada, mas ficou aquela pinta isolada. Ok, isto foi bom, porque esta pinta teria ficado e o open eliminou-a, porque quase certeza, se não foi o close inicialmente que dilatou e juntou os dois e depois apagou tudo com o clear border, foi na segunda passagem, ou na passagem do open que limpou os objetos pequenos. Mas isso pode ser insuficiente e em alguns casos podemos ter algum ruído adicional. Vamos tentar pôr um pequeno objeto parasita. Vamos tentar pôr um pequeno objeto parasita aqui no meio para ver se ele aparece. Pusemos ali aquele galho. Vamos reexecutar o comando. Provavelmente o open é capaz de... Já agora vamos experimentar se o open o consegue eliminar. Ok, 9. E agora aqui F9. E, bom, efetivamente as operações existentes eliminaram-nos, mas caso fosse um objeto parasita, um objeto extra, um objeto de ruído ligeiramente maior, nós temos sempre aqui uma bomba atómica, que é este comando BW Area Open, e que apaga todos os objetos da imagem com área inferior a este valor. Ora bem, este valor aqui foi arbitrário, foi um pouco de experimentação, que havia fragmentos grandes. Vamos ver se este objeto que aqui está
é suficientemente, vamos ver aquele objeto, vamos executar este comando aqui, F9, e agora este, F9, e pronto, agora aqui está um caso, curiosamente agora a imagem tratada não conseguiu eliminar e nós executámos os comandos até ao open. Por exemplo, neste caso não conseguimos eliminar estes objetos aqui, nem estes aqui tinham sido todos eliminados, portanto a passagem do open, portanto destes três comandos, o close, o clear border e o open, não foram suficientes e vamos ter que recorrer à nossa bomba atómica, que o BWR Open apaga incondicionalmente objetos com uma área menor de 4500. Vamos reexecutar este mesmo comando, mas com o BWR Open e com todo o procedimento, a nova imagem, F9, e agora vamos visualizar F9. Eu não sei se aquela pilha foi apagada, porque eu não sei a área dela, mas F9. E pronto, fez-me uma limpeza, mas não se limpou. Não se limpou aquela pilha, significa que ela tem uma área maior de 4500, por isso é que ela passou. Aquele 4500 foi arbitrado conforme as circunstâncias de cada problema, mas a pilha não foi eliminada porque tem uma área muito grande, e por isso uma área muito grande comparada com os 4500. Podíamos tentar, tendo conhecimento do problema, eliminá-la também. Pronto, mas vimos que tudo o resto foi eliminado, pequenos objetos, este ruído que estava aqui, vamos comparar, este ruído que estava aqui e aquele objeto filamentoso desapareceu porque eram muito pequenos. Vamos aumentar o valor só para experimentar aqui, depois voltamos lá, por exemplo, 6000 para ver se é bom ou se é demais. F9 e vamos visualizar a imagem aqui, F9. Ok, aconteceu uma coisa curiosa, com esta operação acabamos por eliminar aquele objeto que tem uma área menor do que a pilha, e portanto não era a intenção, mas foi engraçado mostrar que isto tem que ser tudo muito bem parametrizado. Provavelmente a minha pilha teria que ser contemplada como um objeto a entrar na base de dados ou a descartar porque não se aproxima de nenhum dos outros, pela técnica que vamos falar a seguir. Portanto, a pilha foi um mau exemplo, esta pilha foi um mau exemplo porque é um objeto maior do que os outros, ou seja, esta abordagem de ir pela área é cega, e temos de ter cuidado como fazemos. Este 4500 tinha sido colocado realmente para deixar passar objetos como este que está aqui da chave sextavada. Pronto, a pilha não tem as dimensões apropriadas. Se calhar fosse uma pilha mais pequena, talvez servisse. Por exemplo, se fosse uma pilha como esta, que aliás que até tem uma componente verde muito grande. Já agora, portanto, voltando ao original, vamos executar, mostrar aqui a pilha, e de facto está aqui. Agora sim, funcionou. Portanto, esta pilha é suficientemente pequena, foi detectada. Curiosamente, o verde dela é um verde diferente do outro verde, por isso é que essa pilha foi detectada e não foi subtraída do background, mas foi eliminada aqui no tratamento que fizemos. Pronto, é tudo uma questão de dimensões para fazer esta eliminação. Pronto, este foi um tratamento possível, haveria muitos outros, ou se calhar nem era preciso um tratamento tão severo, e vamos só resumi-lo para concluir esta parte. Aquisição de imagem, obtenção da máscara dos objetos por eliminação do fundo, negação porque a máscara dos objetos, os objetos vêm pretos e eles têm que ser brancos para ser trabalhados. O primeiro comando, close, para fechar pequenos buracos com dimensões de até 11 pixels, grosso modo, na horizontal, na diagonal e na vertical. E eliminar esses objetos, esses buracos, perdão, esses pequenos, e unir pequenos fragmentos. O clear border para limpar objetos que ficam em contato com o bordo, como eram estes aqui. E o open para limpar pequenos objetos soltos. Não muito, este open é um open 3x3, portanto só digamos, pequenos fragmentos. Isto pode ajudar a separar objetos, eventualmente, se eles estiverem presos por poucos pixels. Pronto.
fazer um open maior com um elemento estudante maior, ali tinha sido 11 para o close, talvez pudesse ter efeitos mais fortes, mas também podemos degradar muito a imagem e as propriedades delas. Finalmente, aquilo que eu chamei bomba atómica, que é o BWR Open, que elimina objetos abaixo de uma dada área para simplificar, portanto, a imagem. Se nós soubermos o que queremos da nossa imagem, soubermos dos limites dos objetos, do que andamos à procura, podemos muito bem estipular este número para limpar os objetos que temos a certeza que nunca vão ser, pelas dimensões, que nunca vão ser importantes, que não vão ser objetos a detectar pela sua dimensão. Claro, é cego, funciona muito bem, mas mal dimensionado, como vimos no caso da pilha vermelha primeiro, pode não fazer o que nós queremos. E pronto, esta é a parte de processamento das máscaras e estamos prontos a começar a ver os efeitos seguintes. Bom, neste momento estamos em condições de começar a perceber a parte de detecção e que tem a ver com esta secção aqui. Mas antes, vamos só executar a imagem, o comando todo até aqui, portanto desde o while. Portanto, vamos adquirir e fazer um plot das diversas imagens para vermos o andamento do programa. Ok, F9 e está aqui para compararmos, talvez assim dê para ver, está aqui para compararmos a imagem da câmara, que neste momento é aquela que está ali, aquela está em tempo real e esta não foi adquirida. Vou tirar a pilha. Vou tirar os objetos do bordo, ou pelo menos para não estorvarem tanto, e até pôr objetos novos, por exemplo, assim. Claro, se quisermos reexecutar, vou ter que fechar esta janela e vou reexecutar este comando outra vez, para vermos o que se segue. Ok, F9. Pronto, está aqui a imagem adquirida pela câmara, uma imagem em nível cinzento, não o estamos a usar, mas está aqui como, digamos, como ilustração de que a segmentação baseada só em intensidade de luz não iria ser muito fácil, porque o fundo pode-se confundir com algumas cores, algumas intensidades cinzento estão por aqui. Pronto, a máscara processada. E esta é a janela onde vamos pôr as etiquetas, a janela igual àquela, só depois onde vamos pôr os nomes. Ok, comandos importantes que seguem, vamos fazer a partir daqui. Esta parte que aqui está é realmente a separação e a caracterização dos objetos. Ok, como já tivemos a ocasião de mostrar noutras vezes, este comando BW Label vai-me separar, vamos executá-lo, F9. Este comando BW Label, reparar-se que neste momento já temos uma série de variáveis criadas. O comando L é uma matriz de números que tem números conforme a região, 1, 0, pronto, é uma imagem relativamente grande, os zeros são os backgrounds, depois tem os diversos objetos ali pelo meio, não deu para apanhar, mas devo ver que havia alguns. O label não tem essa informação, portanto é difícil de apanhar aqui tudo, mas tem o N, que é 5, são 5 os objetos que estão aqui na imagem, 1, 2, 3, 4, 5, o que está em contato com o bordo não conta, portanto foi eliminado daqui. São estes os 5 objetos devidamente separados. Portanto, separar os objetos faz com o comando BW Label. BW é de Black and White, Label de nome de etiqueta, número da região. Portanto, um deles é o objeto 1, este provavelmente será o 1, este se calhar o 2, aquele o 3, este o 4, este o 5, com a certeza que são estes números. Já vamos ver daqui um bocadinho, vamos mostrá-los. Portanto, os objetos já estão separados nesta matriz L. E a seguir vem a parte mais importante da questão da detecção, que é o recurso a esta função do MATLAB chamada Region Props. E o Region Props usa a matriz L dos labels e vai analisar todas as regiões
e vai calcular as propriedades associadas a cada uma da região conforme a lista que lhe é pedida. Por exemplo, neste caso aqui, eu peço uma propriedade que é o centroide, vai ser útil apenas para nós escrevermos depois, são as coordenadas do centro do objeto, a área, a circularidade, a área, o número de pixels, a circularidade, ou chamado fator de forma, é uma razão entre a área e o quadrado do perímetro, que é constante com a escala, portanto é um parâmetro interessante. A solidez, que é um parâmetro, que é um número, tudo isto são números, que é um quociente entre a área e a área convexa, portanto com o polígono convexo a cheio, portanto é um quociente de áreas. Por exemplo, um objeto convexo tem solidez 1, nenhum destes aqui é convexo, portanto nenhum deles vai ter solidez 1 lá próximo. Euler number, o número de Euler, tem a ver com o número de furos. Na verdade costuma ser 1 menos o número de furos. Um objeto sem furos vai ter número de Euler 1, um objeto com um furo vai ter número de Euler 0, portanto será o caso deste aqui, e os outros vão ter um objeto com dois furos, como é o caso da tesoura, mas que não apanhamos agora, mas podemos vê-la depois. A tesoura tem número de Euler 1 menos 2 menos 1, e por aí sucessivamente. A excentricidade, que é a excentricidade da elipse envolvente do objeto, portanto tem a ver com as razões entre semi-eixos e distância entre focos, a excentricidade, é essa a propriedade. Temos o perímetro, que é o número de pixels do contorno, aproximadamente. E também pedi aqui o extents, ou extensão, que é também uma razão entre áreas da bounding box e do próprio objeto e da bounding box. E o diâmetro equivalente também é um parâmetro que diz qual seria o diâmetro de um círculo com a mesma área. Enfim, estes parâmetros aqui são variáveis com as dimensões, tal como a área. A circularidade, a solidez, o número de Euler e a excentricidade são parâmetros que são indicadores, são descritores, diz assim, são descritores que não dependem, ou que não variam, são chamados invariantes, que não variam com a posição, com a rotação e com a escala em geral. Bom, exceto se os objetos forem muito pequenos, nomeadamente a circularidade começa a ter efeitos da granularidade. Mas à parte essas questões especiais, estes quatro descritores, estes quatro números, que são os que vamos usar, por esta razão também, vamos usar para classificar os objetos, são os que caracterizam os nossos objetos com alguma robustez, ou com mais robustez que os outros, pelo menos. Pronto, então, este Region Props, vamos calcular ali, não sei se já tinha feito, mas vamos fazer assim. O Region Props, se formos ver, ele encontrou, é uma estrutura que tem estes campos, vamos ver, por exemplo, o P de 1. O P de 1, que é o primeiro objeto, tem 58.559, é quase certeza este objeto que aqui está. Tem o centroide nestas coordenadas, provavelmente até cai fora dele. Tem uma excentricidade 0.8, portanto é alongado. A excentricidade próxima de 1 fica alongado. Uma circunferência, um objeto perfeitamente simétrico nas dimensões tem excentricidade 0. Tem uma circularidade 0.17, onde vale o que vale. O número de Euler 0 é que tal está. Um objeto menos um furo dá 0, portanto 1 menos o número de furos dá 0. O diâmetro equivalente, a solidez, por exemplo, a solidez 0.51, etc. O perímetro é relativamente grande. O objeto, vamos ver, 1, 2, 3, talvez seja o 3, não sei se é o 3, é capaz de ter a área mais pequena. 3, 6.000 pixels, é quase certeza aquele que ali está. Aliás, nós podemos juntar todas estas propriedades com este comando que segue, está aqui, vou fazer F9, e neste momento foram criadas, vamos ver as variáveis que temos já criadas, neste momento temos variáveis como o fator de forma, a solidez, excentricidade, o número de Euler, diâmetro equivalente, áreas e perímetro. Concatenamos todas aquelas leituras individuais dos objetos em arrays por exemplo, de áreas. Vamos ver o array de áreas. Áreas. Está ali a área do primeiro, a área do segundo, do terceiro, quarto e quinto. É o maior de todos, o primeiro, que é este, quase certeza, na ordem com que eles aparecem. O segundo, que será o alicate, porque o MATLAB começa a contar de cima para baixo, a encontrar regiões de cima para baixo e da esquerda para a direita. 6.122 é de certeza esta aqui que está, é o mais pequeno de todos. 17.000 pixels a área deste e o último 34.000 pixels. Portanto, estas são as áreas destes 5 objetos que nós criamos com este comando que está aqui. Pronto, parênteses reto, p.área.
porque quando eu faço p.area, ele dá-me assim, minúsculo, ele dá-me os 5 valores dispersos, e eu concateno-os com os parênteses reto e transponho só para ficar em vetor coluna. Pronto, a mesma coisa para o fator de forma, etc. Vemos aqui o fator de forma. O objeto que tem maior fator de forma é este aqui. Eles estão todos muito próximos, é difícil, é o quarto objeto. 1, 2, 3, 4. Pronto, e mesmo assim não é um objeto, ou seja, os fatores de forma são muito pequeninos. E em termos de solidez, vamos ver a solidez. A solidez, o objeto mais sólido que aparece aqui, eles andaram próximos este primeiro. Pronto, é difícil comparar porque são objetos pouco sólidos, que estes são todos côncavos. Portanto, e a solidez não é muito possível, tudo em 0,5. O objeto menos sólido é aqui o terceiro, chamemos-lhe assim, é o que tem mais espaço branco no seu convex hull, espaço vazio, que é justamente toda esta área. Portanto, dá uma solidez de cerca de 37% e os outros em torno dos 50% ou mais. Portanto, não são objetos muito sólidos, muito compactos. Se colocássemos objetos mais compactos, como por exemplo, vamos tentar aqui um objeto mais fácil, como por exemplo aquele ali, e vamos reexecutar aquele objeto que eu coloquei agora ali, vamos pôr mais em cima e vamos reexecutar este comando. E aquele objeto é provável que tenha uma solidez maior. Vamos executar até aqui, region props, aquisição, vamos fazer isto, toda aqui, reexecutar para aquisição de nova imagem, assim, F9, e pronto, estão ali os objetos. Vamos ver a solidez. Temos aqui uma solidez de 0,96 do segundo objeto, que é aquele que ali está. Mais uma vez podemos ver que a área dele também não será muito grande. Vamos ver as áreas. A área dele, 13.000 pixels, portanto tem mais ou menos o dobro daquele. Ou seja, dá para ver claramente que este objeto tem uma solidez muito grande. Vemos aqui 0,96, quase 0,97. Portanto, ele é quase, é um objeto praticamente sem concavidades. Os detalhes da concavidade provavelmente aparecem por causa destes pequenos contornos aqui, não dá para ver muito bem, mas é um objeto que não é perfeitamente convexo, tem aqui umas pequenas concavidades, mas estamos a falar de cerca de 97%. Pronto, e com isto conseguimos perceber a diferença entre solidez e os outros parâmetros. Pronto, neste momento, vamos retirar o objeto, que ele não vai aparecer classificado como nada conhecido. Vamos reexecutar, só para continuarmos com o exercício. Aqui, F9. Pronto, e cá estão a nossa imagem atualizada. Ok, continuando o nosso exercício, nós vamos juntar todos estes padrões numa única variável para ser fácil a comparação depois mais abaixo. Vamos fazer aqui F9. Neste momento temos aqui uma variável allPatterns, que são todos os objetos com todas as propriedades. Portanto, aqui neste momento temos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 objetos, e as propriedades são estas. Portanto, as propriedades, podemos ver isto transposto, se calhar percebe-se melhor assim. Pronto, cá estão os 5 objetos, é melhor assim, cá estão os 5 objetos e as 7 propriedades. Se quisermos realmente apenas as 4 propriedades que vamos usar, que é aqui que entra a parte seguinte, eu vou decidir quais são as propriedades, vamos mostrar já as propriedades, e vamos decidir quantas queremos usar na comparação com a base de dados. Pronto, este M é o número de descriptores para fazer o display, já vamos ver aqui, eu até vou pôr todos, 7, vamos ver as propriedades todas, mas vamos usar apenas 4 para comparar. Juntamos os centroides num array, pronto, já vamos aos números mais abaixo. Juntamos os centroides todos num array, para ser mais fácil
para ser mais fácil a execução do código. É só por isso, mais nada. Vamos fazer aqui. Aliás, neste momento já podemos ver. Isto que aqui está são as coordenadas dos centroides, o primeiro objeto, o segundo objeto, o terceiro objeto e assim sucessivamente. Isto vai ser útil para fazermos o plot da informação relativamente a cada objeto, só para isso, mais nada. Pronto. Aqui só apagar umas variáveis que são criadas aqui mais abaixo para facilitar o processamento, não é crítico. E pronto, estamos em condições de entrar na análise e na detecção da análise da comparação, de detecção com a base de dados, de detecção de quais são os objetos e a sua classe. Bom, chegamos agora aqui ao ciclo for, que é a parte central do processo de verificação na base de dados, de reconhecimento, chamemos-lhe assim, de cada um dos objetos capturados, devidamente parametrizados e caracterizados antes, com a base de dados de referência. E de facto o objeto que for considerado mais próximo é o objeto identificado. Começamos por fazer apenas o display, construímos aqui uma string, fazer o display dos descritores visualmente, e eles são colocados em cima do objeto para serem facilmente visíveis ou visualizáveis. É o que está aqui, pomos aqui os descritores com este text, e este text aqui também coloca o número do objeto. E esta parte aqui faz a comparação, como veremos mais tarde. Este aqui guarda o nome para depois mostrarmos. Portanto, assim vamos executar o código deste bocadinho, aqui F9, e o resultado que nós vemos aqui já está. Portanto, ainda não temos nenhuma comparação feita, podemos pôr isto em grande. Estão aqui os parâmetros, os descritores, chamamos assim, dos diversos objetos, os 7 que nós averiguamos, embora na comparação não vamos usar os 7, vamos usar só os 4 primeiros, porque estes 3 últimos não são invariantes com a escala e com a rotação, então evitamos usar. Os 4 primeiros, como já vimos, solidez, fator de forma, aliás a ordem que é fator de forma, solidez e excentricidade e número de Euler. Bom, não sei se é exatamente essa ordem, se que o número de Euler é o último, os outros vamos já confirmar. E pronto, vê-se que este é o número de Euler de 0 porque é 1 menos 1, o número de Euler 1 porque é 1 menos 0, e assim sucessivamente todos eles têm números assim definidos desta forma. Portanto, os objetos já estão aqui caracterizados, e entretanto já se fez, mas não se mostrou ainda. Vamos explicar como é que isso foi feito. Vamos guardar aqui de lado. Ora bem, aquilo que acabámos de ver foi o resultado deste for, e aquela string que está ali, múltipla string, representa todos os padrões, all patterns, do enésimo objeto, de 1 até m era 7, portanto de 1 até 7 representamos os 7, com 5 casas decimais, é o que isto quer dizer, e criamos essa string que depois representamos para cada objeto, obviamente, isto é, fazemos um ciclo for para cada objeto, essa string que vai ter as tais 7 linhas, porque é a conversão destes 7 números numa string, e com o comando text colocamos nas coordenadas do centroide 2 pixels ao lado, e em cima do centroide do centro a string. Pronto, isto são parâmetros só do formato, um font size 10 e uma cor de amarelo, isto é red and green, dá a cor amarelo, e com o fundo preto, que é o que acontece, que é o que estamos a ver, aqui. Portanto, as letras amarelas, fundo preto, e estão aqui as 5 casas decimais que nós pedimos, à parte o 1 que é o número inteiro, e portanto não tem casas decimais. E foi assim o formato que deu este comando para representar para cada um dos objetos, portanto este ciclo for. O comando seguinte simplesmente escreveu ao lado, atrás do centroide, escreveu o número do objeto, portanto num to string, converte o número, neste caso n, com estes alinhamentos, vemos aqui na imagem, este número 5, 4, 3, 1, que é o número verde, à esquerda,
à esquerda do centroide do objeto para dar esta ilustração. Portanto, estas 3 linhas criaram todo este processo de representar aqui os escritores só para efeitos visuais, porque computacionalmente os cálculos já estão feitos. Depois, então, vem a parte efetivamente determinante, que é esta que está aqui, faz um ciclo de testar para todos os padrões que estão guardados no arquivo, foram carregados. O PETS foi carregado, recordemos, foi carregado aqui, são todos os padrões de referência. Portanto, fomos testar para todos eles, porque eles estão em coluna, estão guardados. Aliás, podemos ver aqui, os padrões estão aqui, do 1 ao 19. Portanto, e avaliamos e fizemos um teste para todos eles, k igual a 1 até o size pet 2. Isto aqui vai dar 19. Copy, porque são exatamente os 19 objetos guardados na base de dados. Portanto, para todos os 19 fomos calcular a distância euclidiana, que é dado pela norma. A distância euclidiana, dado pela diferença. Por exemplo, este que está aqui dos all patterns, são todos os objetos, neste caso aqui os nossos objetos, o enésimo objeto, desde a linha 1 à linha Q. Portanto, se estiver bem, copy, vamos pôr aqui para baixo, paste, e não era ali, Ctrl Z, era aqui, assim. Estão aqui os enésimos objetos. Pronto, esse é um exemplo. Então, fazemos a distância euclidiana, que é a norma, entre o nosso objeto em análise, portanto, cada um destes 5 que está aqui, a testar com todos os outros objetos da base de dados. Guardamos essas diferenças, essas normas da diferença, no vetor, aqui este D, e este D vai acumulando. Neste momento, este D aqui em baixo deve ter o valor, tem o valor das 19 distâncias, vamos poder transposto, do último objeto que correu, das 19 distâncias, do último objeto, porque foi no final do ciclo for. O último objeto, quase certeza que foi esta chave aqui, porque é o quinto, exatamente. Está aqui as distâncias aos 19 objetos da imagem, da base de dados. Deste 19, a distância mais curta que está aqui é provavelmente este. Ok, só que isto não se faz à mão, provavelmente temos que fazer esta análise de outra forma, como já vamos mostrar, mas a distância mais pequena que está aqui é de facto esta, 0.03, 0.08, 0.05, este não está muito longe, 0.03, portanto este é o 19º, 18º, 17º objeto. Este é o 17º objeto. Nos names que nós temos aqui, o 17º objeto é a chave de bocas. Ok, portanto a distância mais curta das 19 é da chave de bocas, mas vamos fazer isto automaticamente, ou seja, como é que isso é determinado? Vamos procurar este comando find, ele vai procurar o sítio onde o vetor D for igual ao mínimo, ou seja, onde é que se encontra o mínimo. Este comando o que faz é simplesmente em que posição do vetor D está o mínimo. Essa posição vamos guardar no valor idx, que é o identificador do objeto. Portanto, vai ser o objeto idx, o último que executou, idx, aí está, o número 17, porque foi no final desta execução, e o 17º é a chave de bocas. Ora bem, fazemos este teste todo, acumulamos, neste momento, o allString, allstr, acabou por acumular os nomes dos 5 objetos. Vamos pôr aqui allstr, não é assim, é com minúsculas, allstr, e estão aqui os nomes dos objetos por ordem. Grampo, vamos olhar para eles de novo, grampo o primeiro, alicate corta o segundo, o terceiro a sextavada, a chave de bocas, e este também é uma chave de bocas. Portanto, o sistema está em condições de mostrar e vamos então executar o comando todo.
sem parar aqui, como acabamos de fazer. Portanto, se é para executar o comando todo, executamos o programa desde o princípio e vemos o programa a executar. Está aqui a nossa imagem em tempo real, que aparece ali nos objetos, ela está em tempo real. A partir do momento em que fazemos a aquisição, passamos a pausa e aparecem aqui os objetos: grama, cesta bada, chave boca, alicate, corte, e com isto fazemos o reconhecimento face a uma base de dados de todos os nossos objetos. Claro que objetos estranhos não são reconhecidos ou são mal reconhecidos, o mais certo é serem mal reconhecidos, porque o nosso critério, e aqui é que está o cerne da questão, está todo aqui. Portanto, comparamos todos o vetor de propriedades do nosso objeto até a q-ésima, neste caso são as quatro primeiras apenas, comparamos cada um dos nossos objetos com todos os da base de referências, medimos as distâncias, portanto as diferenças, a norma euclidiana, e depois vamos ver qual dessas distâncias é a mais pequena. A que der a distância mais pequena é a do objeto considerado mais semelhante. Nem que não seja, mas é considerado o objeto mais semelhante se ele que estiver na base de dados. Pronto, e o programa termina aqui com esta. Isto é só simplesmente a visualização, o text da allString, que é para aparecerem os vetores os nomes, portanto, o vetor dos nomes, o array dos objetos, que é o que faz aqui escrever a branco nesta imagem, que é o que nós imprimimos aqui com a cor branca. Pronto, se não colocássemos pausa aqui, o processo estava sempre a decorrer e veríamos o sistema a reagir e a reagir em tempo real, a mudar os objetos. E podemos fazer isso daqui a um bocadinho para experimentar. Bom, aqui temos de novo a imagem original com a qual começámos esta sessão e verificamos agora as técnicas que usámos antes, portanto os descritores que lhe correspondem e os nomes devidamente associados. Se obviamente retirarmos objetos, como por exemplo se retirar esta peça, e voltarmos a fazer as operações, pronto, aqui temos as diversas detecções e podemos prosseguir com o exercício nos outros elementos. Vamos continuar a ver aqui a imagem. Vamos tirar, por exemplo, a tesoura. Tirando a tesoura, de facto, vão desaparecendo os objetos um a um e podemos tirar todos eles, pronto, como vimos, ou seja, o processo, aliás, podemos tirar uns e voltar a pôr, por exemplo, podemos tirar os objetos e rearranjar e mostrar que é o layout. Vamos tentar tirar alguns de sítio. Portanto, tirar este, tirar aquele, mas, por exemplo, colocar os outros noutro sítio, assim, alguns assim, às vezes não cabe aqui muita coisa, vamos tentar tirar alguns para ficar mais rearranjados e talvez caibam assim, vamos ver, desencostados. Em princípio, os objetos estão aqui. Pronto, encontramos a chave de bocas, o esquadro ficou no bordo e não foi eliminado, como podemos ver aqui. Houve aqui um contacto, o esquadro ficou muito encostado e perdeu-se. Aliás, aquela tesoura estava quase na iminência de ser perdida. Vamos tentar melhorar isto com esta chave aqui. Vamos tentar visualizar isto melhor. Portanto, tentar pôr o esquadro mais para ali. Esta tesoura assim.
só para caber melhor. Aliás, podemos reorientar isto, uma situação mais fácil talvez de caber tudo, e talvez assim não podem ficar encostados por razões que já foram descritas. O esquadro ainda não está muito bem, talvez agora já dê. Ok, em princípio não estão encostados. E pronto, encontramos os objetos todos com sucesso. Pronto, e assim se conclui a demonstração desta técnica baseada em descritores e comparação com uma base de dados previamente estabelecida, portanto extensível até onde nós quisermos. E pronto, e há outras técnicas mais sofisticadas, mas estas são as fundamentais para a detecção de objetos relativamente simples e distintos nestas condições.